Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma parte específica da bem-aventurança, dando sequência ao que a gente já estudou sobre o que é a bem-aventurança. Bem é você fazer o certo, o que vai trazer um bom resultado. Bem-aventurança, na aventura que a gente vai fazer de encarnar nesse mundo de expiação e provas, especialmente numa época de transição planetária. Então a gente precisa muito estar sintonizados com as bem-aventuranças, que são os conselhos de Jesus. Como que a gente vai vencer? Como que a gente vai ser bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, gente. Em vez dele falar felizes os que ele fala bem-aventurados. Então dá para a gente ter uma jornada feliz? Dá, Jesus diz que dá. Embora ele fale no Evangelho, primeiramente, das aflições. Aí ele já começa trazendo um impacto para a gente, né? O capítulo do Evangelho que vem antes das bem-aventuranças que estão nas nossas mãos, a gente se posicionar, primeiro ele fala de bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque a gente, nessa jornada, vai se deparar com situações desafiadoras. Não vai ter jeito de ser diferente disso, porque é a condição humana nossa. É o estágio evolutivo que a humanidade está, porque ainda somos crianças espiritualmente. Então, a escola de crianças é uma escola assim, mais para reformatório do que para uma escola. E vai depender da gente o bom rendimento nessa escola. Tudo bem que a escola vai passar de reformatória para a escola vamos colocar aí de primeiro grau, né? E nós estamos aí juntos nessa passagem da Terra, que vai mudar de frequência, e nós também, que somos os trabalhadores de última hora, cá estamos com a cara e com a coragem para fazer a nossa jornada evolutiva, seguindo os conselhos das bem-aventuranças de Jesus. Ele começa falando do bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente já estudou com Jorge, né? Quem tiver curiosidade de relembrar, vale a pena. Depois ele fala sobre os que choram, porque serão consolados. Quem é o consolador? Jesus, ele é o consolador. E para os espíritas, o consolador é religião. Mentira, não é religião. É a filosofia dos espíritos. O espiritismo, gente, não é uma religião, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, minha religião é espírita. Não é. A religião mesmo, ela é uma convenção humana e que ela tem muitas regras, normalmente tem rituais. E a filosofia espírita, ela é uma doutrina, ela é um estudo filosófico, tá? É o que a gente está fazendo aqui, a gente está estudando, e também uma prática religiosa, onde normalmente a gente faz a caridade, a gente se ingressa, né, nessa área de atuar em benefício daqueles que são menos afortunados que nós, né? Depois, ali na lista da bem-aventurança, a gente tem o que o Cristo fala dos mansos. Aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos, ou seja, isso vai acabar. É um momento, isso vai acabar. Calma, né? Nossa Senhora falou, a frase que Nossa Senhora falou para o Chico, a frase tão esperada que Nossa Senhora deu para o Chico foi: tudo passa. Aí eu não sei, dizem que depois ela falou assim, isto também passa, mas aí eu já não sei. Depois Jesus fala, bem-aventurados os que são misericordiosos, depois os que são puros de coração, que é o que nós vamos falar hoje, né? Depois ele fala dos pacificadores e dos que sofrem perseguição por causa da justiça. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, este aqui, do tempo de Allan Kardec, ele começa o primeiro capítulo é Bem-aventurados os aflitos, e ali tem todo um compêndio
de explicações sobre o que é aflição, causas anteriores das aflições. Aí a gente vai entender que da lei de causa e efeito, né? A gente vai entender sobre o alívio que a gente pode ter, nas situações de sofrimento que a gente vai ter que passar, porque aqui no mundo a gente passa pelos sofrimentos. Depois, nesse Bem-aventurados aflitos, o conselho vai mais, se você vai no capítulo inteiro, você vai ver que ele fala para a gente trabalhar a resignação, né? Tem até um capítulo muito interessante, que a gente já até chegou a mencioná-lo aqui, que é o bem e o mal sofrer. Eu acho que o bem e o mal sofrer vale a pena a gente ter um estudo só sobre isso, tá? Depois, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele fala especificamente sobre a humildade, né? Sobre o orgulho e a humildade. E aí, quando ele fala sobre o orgulho e a humildade, ele, no Evangelho, a sequência é os puros de coração. Olha, então, primeiramente, vem a humildade, tem a explicação inteira sobre a humildade, depois vem sobre a pureza de coração. Por quê? Porque quando Jesus fala bem-aventurados, ele explica por quê, e depois ele fala o que vai acontecer. Vai acontecer? O que vai acontecer com os puros de coração? Vocês sabem? O que vai acontecer? Se eu for pura de coração, vai ter uma consequência. Que consequência é essa? Vai chegar ao reino do céu. Jesus fala algo específico. Olha que lindo. Quem tiver puro coração vai ver a Deus. Gente, os puros de coração verão a Deus, porque eles verão a Deus. Quem quer ver Deus, levanta a mão. Muito bem, todo mundo, né? Então, a gente vai ver que no capítulo anterior já faz o preparo do terreno para a pureza do coração, que a gente precisa escalar essa montanha, a gente precisa burilar, a gente precisa esmerilhar o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele está cheio de impurezas. O nosso coração está cheio de sombras. O nosso coração vem lá de trás com algumas heranças de nós mesmos, das nossas incúrias, de nossos vícios, de nossas maldades, de nossas astúcias, de nossa malícia também, porque a palavra malícia e astúcia, ela é muito enfatizada na pureza do coração. A sombra que atrapalha a nossa pureza, né? Então, o que é puro? O que é puro? Se você olhar lá explicações sobre pureza, você vai encontrar que é algo sem mistura, não alterado, com elementos estranhos. Os elementos estranhos no nosso coração a gente já sabe, né? Quais são os elementos estranhos? A inveja, ódio, orgulho, medo, muito bem, Regina, porque o medo é a antítese do amor. Porque muitos falam que é o ódio, né? Mas tem vertentes que acham que constroem essa filosofia de que é o medo. Porque através do medo a criatura se contrai. Perdão. E Deus expande. A luz expande. E o medo nos contrai, né? Algo límpido, claro, cristalino, transparente, que se deixa ver nitidamente, olha, o que está por trás. Grava isso, que se deixa ver nitidamente o que está por trás. O que é isso? A intenção, gente, a intenção. A pureza de coração está intimamente relacionada com a nossa intenção.
Deus, os nossos anjos, os nossos guias e protetores, e também os espíritos que são vingativos ou que nos guardam algum ódio, alguma mágoa ou rancor, eles conseguem ver e sentir a nossa intenção. Por quê? Porque tudo que a gente sente tem uma vibração. Tudo que a gente pensa tem uma vibração. Não é novidade aqui que já se fizeram experiências com as moléculas, os cristais da água, né? E também a física quântica já nos fala isso há muito tempo, que tudo tem uma frequência, uma vibração própria. E olha que legal, eu estava vendo até essa semana uns sites falando sobre física quântica mesmo, dizendo que cada pensamento, cada natureza de pensamento tem uma mandala. Mandala, gente, é um desenho atômico. Então, é fácil. A gente vibra mandalas. A gente é reconhecido pelo que a gente pensa e sente, mas o que a gente sente, a mandala se constrói assim, magicamente. Então, é que deixa ver nitidamente o que está por trás. No sentido espiritual, a pureza está relacionada a uma amplitude de visão. Lembrando de Saulo, quando virou Paulo, às portas de Damasco, quando Cristo apareceu para ele sob a forma de um sol, ele cegou-se e depois ele foi para a cidade onde um velhinho, que eu esqueci o nome, deu um passe nele e ele sentiu como se escamas tivessem caído dos olhos dele. Todos nós temos essas escamas dos nossos olhos e o nosso processo evolutivo é descamar. A gente precisa trabalhar para que essas escamas caiam dos nossos olhos, igual aconteceu com Paulo de Tarso. Então, a pureza, ela também está vinculada ao depuramento do nosso olhar. O nosso olho tem que ser bom. E por falar em olho bom, tem um capítulo que eu não vou ler aqui, do livro Pão Nosso, que fala sobre o nosso olho bom, o olhar. O nosso olhar, ele tem que ser um olhar que filtra, que tenha uma lente benigna. Um olhar que não tenha malícia, que não tenha maldade, que não veja o pior lado do outro. Nós vamos falar sobre isso, que é o olhar de Jesus. Como que era o olhar de Jesus? Vocês conseguem visualizar o olhar de Jesus? Maria Madalena fala, ninguém nunca me olhou como ele. Então, nós temos que ter o olhar de Jesus, que é o nosso símbolo de pureza. É o nosso modelo de pureza, é o Cristo. É a Ele que devemos seguir o quê? Os exemplos. Ele mesmo diz, façam como eu, que sou puro, brando de coração. Ele fala, façam como eu. Então, por que a gente não vai seguir o conselho? Por quê? Porque somos teimosos. Adoramos adiar o nosso compromisso com a nossa evolução. A gente acha que quando a gente estiver mais velho, a gente mexe com isso. Agora, a gente vai curtir, aproveitar, se dar bem. E aí, a gente nunca sabe a hora que a gente vai ter que interromper. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu dou para todo mundo que eu converso e para alguns pacientes também. A gente nunca sabe, quem assistiu o Avatar sabe que quando estava acontecendo aquela guerra daquela tribo que o Jake Sully foi ajudar a Nefertiti, na guerra, ele estava correndo, de repente ele foi desligado. Ele estava correndo, fechou o olho, aquele avatar ali já não estava mais, e ele acordou lá na câmara. Ele acordou na câmara, todo sufocado ali com aquele tanto de aparelho. Mais ou menos isso, eu gosto dessa imagem, porque
nos representa. A gente não sabe a hora que o nosso avatar, que é esse corpo, vai ser desligado e nós vamos acordar lá na câmara. Eu fiz uma pergunta para o Dudu, no estudo de sexta-feira, foi mais ou menos a respeito disso, né? Nós estamos num mundo de expiações e provas, e que a gente, nesse mundo, começa a perceber o tanto que a gente tem que mudar e o tanto que a gente tem que fazer. O nosso tempo, dá tempo para que isso aconteça. Aí eu falei assim, qual é o tempo? Né? Como? O tempo é o nosso orar e vigiar constante, né? Orar e vigiar constante, porque a todo momento a gente está fazendo escolhas. A cada minuto, a cada segundo, a cada instante, a cada momento, o que for menor, nós estamos optando. Ou isto ou aquilo. E normalmente a gente opta pelas coisas do mundo. É onde a nossa pureza está também relacionada, além do nosso olhar. A nossa pureza está relacionada ao nosso desligar, ao nosso desvincular da matéria. Veja bem, não é pra gente... então eu não vou comer mais, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não é isso. Nós estamos falando daquela situação do coração de apego com as coisas. A gente tem que usar bem o que Deus nos proporcionou de oportunidade de estarmos aqui, fazer o nosso melhor, mas sempre sabendo que a qualquer hora seremos chamados e que nada aqui é nosso. É esse o sentimento, tá? O sentimento guia, né? E a pureza também é você conseguir enxergar a essência de Deus em tudo. Na obra que ele fez, quem aqui de noite já não foi orar olhando para o céu, para as estrelas, para a lua cheia, né? A grandiosidade dele, né? Os pássaros, os animais, o seu petzinho lindo, fofo, e as pessoas, a sua família. Olha a bênção, olha a oportunidade que a gente está aqui de mergulhado na carne, a gente poder fazer o nosso melhor. Então, a pureza é enxergar a essência de Deus em tudo, como Jesus fazia. Jesus fazia isso, né? Enxergar Deus, principalmente, agora nós vamos num ponto nevrálgico. Enxergar Deus em cada pessoa. Agora que eu quero ver. Agora é que o bicho pega. Por quê? Porque nós temos uma herança de nós mesmos, mas também das nossas culturas lá de trás. De se a gente estava ali entre os fariseus, o que os fariseus faziam? Como que eles se purificavam? Rituais, lavar a mão, sentar na mesa. E Jesus fazia o quê? Com quem que Jesus sentava na mesa? Com os plebeus, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os gentios. Então Jesus via as almas. Mas eram almas pecadoras? Eram almas obscurecidas? Eram almas ignorantes? Sim. Só que, olha o olho de Jesus. Olha o olho. Jesus enxergava a potencialidade ali naquela alma. Ele via a centelha divina e que fruto aquilo ali, aquela semente poderia dar. Cada um de nós é uma semente que vai gerar um fruto determinado. Jesus conseguia ver essa semente dentro de cada um. Ele enxergou a semente de Saulo. Saulo, aquele rabino obstinado, que defendia a religião com a morte, com sangue. Ele conseguiu enxergar a semente. Ele acreditou e ele tratou Paulo como essa semente divina em potencial existia dentro dele. Ele fez isso com Madalena. Ele enxergou a semente amorosa dentro de Madalena. Ele enxergou. E a semente amorosa de Madalena brotou. Tanto é que ele a escolheu para ser a mensageira
da maior e melhor novidade que nós recebemos na vida, que foi a ressurreição de Jesus. Ele escolheu ela, a impura. Mas ele via o quê? Ele via o potencial dentro dela. Ela estava prostituta, mas ela era muito mais do que aquilo. Ela estava prostituta? Exatamente. Ela estava num momento de cegueira espiritual, ou de atraso, ou de equívoco. Todos nós somos equivocados. Ou fomos muito equivocados em algum momento. Não tem ninguém puro nem santo aqui. Mas nós estamos buscando a nossa pureza. É essa a visão que Emmanuel manda para nós. É essa a visão que o Evangelho nos fala. A gente não é puro, a gente não é santo. Mas a gente tem que buscar a nossa pureza. A gente tem que buscar o olhar de Jesus. Mas só quando a gente for, né, ser essa pureza, que a gente vai vendo, porque aquilo que a gente não tem, a gente tem que dar aquilo que a gente tem. Então, quando a gente conseguir isso, que você vai conseguir. Exatamente. Por isso que a gente tem que batalhar a nossa melhora. Porque se a gente ficar entregue aos nossos vícios, à nossa comodidade, à nossa preguiça, ao nosso adiamento, a gente vai ficar aí até as oportunidades que Deus nos dá forem oportunidades mais dolorosas. Né? Eu falei aqui de enxergar Deus em cada ser vivo, na sua obra, né? E a gente transformar a nossa personalidade terrível em uma personalidade mais simples. A gente precisa ter uma personalidade mais simples e resgatar a inocência, a nossa inocência. Por quê? Porque Jesus disse, né? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ele fala também, nenhum de vós entrará no reino de Deus se não tiver o coração igual ao dessa criança. Né? Então nós falamos da pureza. E o coração? O que é o coração? Gente, o coração é a nossa usina emocional. Nós temos uma usina mental e uma usina emocional. E esses dois trabalham juntos. Né? Daniel Goleman fala no livro dele, Inteligência Emocional, que a gente precisa colocar os dois em equilíbrio e comunicação constante, para que eles hajam em uma linha de coerência, a gente adquira o nosso eixo de coerência, que chama, que é o sentir, o pensar e o fazer. Eles têm que estar num eixo muito preciso de alinhamento. Exatamente, se sincronizar. Então, o coração puro, a gente pode falar, mas como que eu vou saber se o meu coração é puro? Nós temos 5 emoções básicas, que Daniel Goleman fala, que nós temos, são básicas, não são emoções que o cérebro já processou, não. As básicas são medo, raiva, amor, tristeza e alegria. Essas são emoções básicas porque elas são viscerais. Até um animal sente isso. Agora, inveja, ciúme, preguiça, isso aí já passou pelo cérebro. É uma emoção processada mentalmente. Tá? A pessoa ciumenta é uma pessoa que o cérebro já atuou ali e já julgou um vírus no medo. É o medo que inflamou. Tá? Porque a gente ter medo de altura é normal. Medo de uma onça ali, medo de uma cobra é normal. Medo de um trovão. Né? Medo do fogo. Agora, medo de ser traído já passou pelo processo mental, certo? O coração puro, então, ele é triste ou alegre, gente? Ele é triste ou alegre? Alegre. Ai, mas como é que nós vamos ser alegres nesse mundo de expiação e provas? Entendendo, pelo entendimento. A gente passa pela dor, a gente sofre a dor, mas depois a gente faz a ressignificação dessa dor e cresce com ela.
Porque a dor existe para a gente crescer e se tornar conscientes, para ampliar a nossa consciência. Nossa, mas eu vou sempre precisar da dor para ampliar a minha consciência? Se você for pelo caminho do amor, não vai. E isso aí é muito importante. A pessoa que está trabalhando o coração puro, ela vai identificar e vai aproveitar o ensejo da bondade e da misericórdia de Deus, do dia de hoje que a gente está com saúde, está com as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Isso é misericórdia, isso é a oportunidade. Mas se a gente falar assim, não quero, não estou afim, não gosto dessa casa espírita, não concordo com fulano, com Beltrano, não vou, adia a oportunidade. Então, ela não vai pelo processo do amor, ela também vai ampliar a consciência, mas vai ser por outro tipo de processo, que a dor também faz com que a gente aprenda, tá? Outra coisa, o coração puro de uma criança. A criança é alegre ou feliz ou triste? A criança, ok, ela é alegre. A criança, ok, confia ou não confia no pai dela? Confia no pai dela. A criança, ok, ela é ingrata ou ela é grata? Ela é grata. Ela é terna, afável, doce ou ela é estúpida e agressiva? A criança, ok. Então dá pra gente saber do que Jesus estava falando. Dá pra gente saber. Tá? A gente tem que confiar no amor do pai. A gente tem que se sentir amado pelo pai. Né? E a gente tem que trabalhar as nossas sombras e os nossos sentidos que acabaram por se tornar viciados, infelizmente. E no mundo, a gente está vendo isso demais. Isso não, infelizmente, tende a piorar. Isso tende a piorar, que é a questão da depressão no mundo. Né? As pessoas, o índice está aumentando a cada dia, o suicídio está aumentando a cada dia. E a questão das viciação dos sentidos, através de uma alimentação rica em carboidratos finos e açúcar, né, que também é uma viciação dos sentidos. Você vê aí pais e mães dando doces e balas à vontade para as crianças. O supermercado só tem alimentos embalados, cheios de conservantes, açúcar. Quer dizer, a alimentação nossa vai de mal a pior, na viciação dos sentidos. E outra coisa que vicia os sentidos, a maconha até foi liberada, né? Mas a maconha é remédio. Então deixa eu ver você parar. Todo mundo que eu falo, me faz bem, então para que eu quero ver você parar. Ela traz o vício, e nada que traz o vício é bom para nós. Por quê? Porque a pureza, ela é a desmaterialização, nós falamos no início hoje. E o vício, a compulsão, é a nossa sombra. O álcool que ainda é liberado, né? Quem que não abre mão aí de uma cerveja e tem aquela viciação daquele entorpecimento ali, no mínimo traz assim aquela alegria falsa, porque a alegria da bebida e do fumo é uma alegria de plástico. Ela não é genuína, ela não é uma alegria verdadeira, tá? Então ela causa o vício porque ela não sacia. Por que eu vicio? Porque aquilo não sacia. E a principal viciação dos sentidos que impede o nosso coração de ser puro também é a pornografia, que está em alta e está sendo servida aí até para crianças. Adolescentes, você vê aí adolescentes consumindo conteúdo de pornografia na internet. E fora adultos que já estão assim com os sentidos bem viciados e aí já começam a ter problemas de relacionamento, porque é a mesma forma. O excesso de estímulo, ele traz a viciação dos sentidos, e aí algo que seria genuinamente prazeroso passa a ser insuficiente. Não sacia.
E aí a pessoa quer mais e quer mais e quer mais e busca cada vez maiores situações que vão trazer um plus na sensação, mas que vão pegar o coração e jogar bastante sombra nele, porque não vai ser possível a gente ver a Deus com o coração com sentidos viciados, né? Eu falei que tem um capítulo sobre o olhar no livro Pão Nosso, sobre o olhar também, ele fala ele enfatiza essa parte do olhar da malícia sexual, de você olhar para a pessoa com desejo, né? Já visualizando aquilo, e a gente lembrando que as nossas intenções e os nossos desejos têm forma de mandala. A frequência vibracional, ela é vista pelos nossos acompanhantes espirituais, vamos falar assim, nossos seguidores, né? Todos nós temos seguidores. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo nos empurra para aquilo que a gente tem uma tendência. É difícil, eu sei, mas nós temos que lutar para o nosso coração ficar puro. A gente tem que querer. A gente tem que querer ter um coração de criança. E a gente tem que se esforçar para isso. Rejeitar mesmo. Tudo bem que não precisa ser igual Francisco de Assis, sei lá. Alguém aqui já leu o livro Francisco de Assis de Miramês? Tem uma passagem nesse livro que Francisco de Assis foi tentado pelo diabo nessa vertente aí do desejo sexual. E ele ficou apavorado com isso. E aí ele rezava e ele estava o diabo estava lá tentando, não, você vai, porque o que os espíritos fazem com a gente? Qual que é o poder que os espíritos têm com a gente? Eles têm o poder de nos julgar no chão? Eles têm o poder de decidir por nós? Mas eles têm o poder de nos sugestionar. Eles têm o poder de fazer isso. E eles fazem isso. Somos nós que temos que resistir às sugestões. Porque a sugestão, infelizmente, vem. Faz parte da nossa prova. Não é para ficar horrorizado, não. É para saber que é assim que funciona. Até Jesus foi tentado, né? E então, Francisco de Assis, naquele pavor que ele estava, que ele rezava e o negócio não conseguia, ele estava tendo aquelas sensações físicas já do desejo, da sugestão. O que ele fez? Ele foi no mosteiro, no jardim do mosteiro, tinha um roseral. Ele se jogou no roseral e ficou ali, rolando no roseral. Ele ficou rolando, até ele sangrar todo. Vocês sabiam disso? Nem eu. Mas aí, quando eu li, eu fiquei assim, gente do céu, como que ele sofreu, hein? Ele se rasgou todo. E dizem, até no livro fala, que aquelas rosas pararam de dar espinho. Por isso que hoje nós temos a rosa branca sem espinho, cuja história é que Francisco de Assis rolou nelas para se livrar da sugestão da lascívia, né? Que eles falam, sugestão erótica, né? Mas então o sexo é errado, gente. Deus fez o sexo pra gente purificá-lo e santificá-lo e ter momentos alegres. Igual você fica feliz quando você come uma salada, uma comida boa. Não dá uma satisfação. Agora, quando você come muito, não dá aquela indigestão, você passa mal, às vezes até dá um revertério. É tudo na dosagem certa. Foi feita para o nosso bem. E tudo é energia. Pensa a energia sexual compartilhada com duas pessoas que se amam. Que já que nós estamos falando de desenhos de mandala da frequência vibracional, olha que mandala linda que deve dar isso. Né? Sendo que Deus nos brinda até com um êxtase nesse momento. Agora, já pensou uma pessoa que fica querendo ter êxtase o tempo todo? Aquilo perde o sentido e perde a graça. Não é verdade? Então, a gente tem que simplificar a nossa vida. E a gente tem que valorizar a natureza. Porque a natureza divina que tem em nós, ela é a sábia. Ela é a sábia. E agora a gente entra num momento muito importante e delicado da pureza. Quando Jesus fala
é necessário que venha o escândalo. E aí, em Mateus, ele é duro. Ele é duro porque eu vou ler a passagem para vocês verem o quanto que o negócio é sério. O quanto que o negócio é sério. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, dizendo: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, converter é o quê? Você pegar uma coisa e virar outra. Você pegar uma coisa e virar outra. Isso que é converter. Se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Gente, de modo algum, você está entendendo? Ele não falou assim, vai ser difícil. Ele não falou, vai ser difícil. Ele falou, de modo algum. De jeito maneira. De nenhum jeito. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Nós vimos o pobre de espírito lá da humildade e agora a gente viu o coração de menino. Qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Ou seja, se no nosso trato do dia a dia a gente encontrar com uma pessoa simplória, uma pessoa simples, inocente, crédula, uma pessoa ingênua, uma pessoa aberta, se a gente topar com essa pessoa no nosso caminho e a gente recebê-la mal, como nós vamos ver daqui a pouco. Agora, se a gente recebê-la bem, nós estamos recebendo o próprio Cristo. Mas qualquer um que escandalizar estes pequeninos, o que é escandalizar, gente? O que é escandalizar? Fazer mal. Levar qualquer tipo de dano, de prejuízo, interferir na jornada daquele ser, fazer com que esse encontro seja um encontro que mudou o direcionamento daquela criatura. Qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, agora olha como ele é duro, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Um pau duro que colocava para uma roda, né? Pesada, amarrar no pescoço e jogar na profundeza do mar, né? Nem do rio, porque no mar ninguém encontra, mas é difícil encontrar uma pessoa que foi na profundeza do mar. Um rio ainda tem alguma facilidade, né? Olha só, acabou não. Olha como que Jesus foi rigoroso. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tomar uma providência, mesmo que seja uma providência drástica. Drástica. Ok? Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser deslançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, aí tem no Pão Nosso sobre o olho, que nós já falamos, não vou ler, depois vocês leem. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Gente, melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos ser deslançado no fogo do inferno. Olha a lei de causa e efeito, olha a gente construindo karma para nós e vinculando a nossa vida à vida daquele ser que a gente maculou de alguma forma.
maculou de alguma forma, tá? Isso aqui tudo eu já falei. Nós temos que tirar, então, esses detritos emocionais do nosso coração e cultivar as pérolas, os cristais que temos no nosso coração, que são os bons sentimentos. Vocês lembram qual? Quais são os cristais que vão fazer com que o nosso coração se torne puro? Que a gente já entendeu a importância da gente não fazer o mal, a importância da gente não ter a malícia, a importância da gente não estar envolvido com o karma alheio. Não podemos prejudicar ninguém, nem tirar alguém do seu estado, do seu caminho, né? O que nós vamos fazer? Além de desmaterializar, que a gente já falou no início, né? Ter os olhos para ver Deus em tudo, ter os olhos para ver Deus em cada criatura, né? Encantar-se com a obra de Deus. A gente fala entusiasmar-se, porque entusiasmar nada mais é do que ter Deus dentro de si. Dentro, entusiasmar. Sandra, me diz uma coisa, isso aqui é um processo individual, né? É. Mas assim, como a gente está em transição no mundo da regeneração, seria um processo coletivo também. Sim. Ou não? Nós estamos em processo coletivo, mas cada um vai ser responsável pela sua frequência vibracional. Cada um vai determinar pela sua livre escolha em que lugar energético vai ficar. É livre. Só que a sua escolha vai te colocar num lugar. Você não vai escolher o lugar, você vai escolher limpar-se, e essa limpeza é que vai te jogar aonde onde é compatível você estar. Tá entendendo como que você é responsável? Como que você é responsável pela purificação do seu coração, né? E cultivar o amor. Jesus era o amor vivo. Jesus era o amor vivo, né? Além da gente limpar as nossas sombras e essas ervas daninhas que o nosso coração tem, e tem aos montes, nós ainda temos que cultivar essas preciosidades, né? As virtudes da inocência. Como, às vezes até de uma maneira abrupta, como São Francisco fez, né? Mas isso é uma simbologia para a gente ver o quanto que a gente tem que se esforçar, né? Enxergar o além das aparências, porque a nossa tendência é rotular as pessoas pelo que a gente está vendo, ou pela condição financeira dela, ou mesmo pela condição cultural, intelectual dela. E ali, naquele coração, pode ter uma luz que você nem imagina que seja daquele tamanho, daquela grandeza, né? Jesus via, e a gente precisa ter os olhos de Jesus. Qual que é a nossa tendência ao vermos as pessoas, vamos colocar assim, imperfeitas? Nossa, preguiça dessa pessoa. A gente não fala? Eu não quero conviver com essa pessoa. Nossa, que preguiça dessa pessoa. Já pensou se Jesus fizesse isso? Que preguiça dessas prostitutas. Eu quero ficar com os fariseus. Não, ele ficou com os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios, né? Temos que tomar cuidado. Nossas tendências não são boas. Nossas tendências não são boas. Isso eu estou falando, a primeira que está escutando isso sou eu. A primeira que está escutando isso sou eu. Quando Jesus fala, melhor arrancar o olho, nós vimos aqui hoje, o olho é a nossa capacidade de ver o belo, ver Deus em tudo, né? O nosso olho não pode ter a malícia, a gente não pode olhar alguém e já ter, né? E nem julgar, exatamente, e nem julgar. Não podemos julgar. Criança julga. Criança é o que ela é.
você vai ser o que você é. Tá? Então, as mãos, que ele fala, melhor cortar a mão e lançar fora. A mão é o que você faz. A mão é a atitude. A mão é a ação. Se a sua ação for má, melhor você arranca a sua mão, se você não consegue. Por isso que muitas pessoas vêm com até problema no braço para não poder voltar, por exemplo, a bater nos outros. A tendência dela é dar um soco. A tendência tem que... E os pés, que ele fala também, né? Os pés é a base, né? É o piso, é a sustentação. São as crenças e os nossos valores. Então, nós temos que mexer nisso. Temos que mexer no nosso olho, no nosso olhar. Temos que mexer nas nossas mãos, que são mãos que trabalham. E aí é que vem a próxima coisa, né? Trabalhar no bem. O puro de coração, ele trabalha no bem. Serviço no coletivo. É o autosserviço, que é o cuidar de si, cuidar das emoções, cuidar da mente, cuidar do olhar, cuidar das atitudes, cuidar das crenças e valores dos pés e trabalhar, servir, fazer o bem. Isso é a chave, né? O serviço no bem é a chave para que a nossa vibração consiga se tornar uma vibração o quê? Amorosa. Porque, afinal, todos nós queremos aprender a amar, que a gente ainda não sabe amar. Né? E a forma da gente se conectar com Deus, que é amor, é a gente ter um coração puro para amar. É a gente ter um coração puro que ama. E a criança, ela simplesmente ama. Porque você não vai amar com afetação. Não precisa ter afetação. É um amor simples, um amor genuíno, um amor sincero, verdadeiro, um amor que flui naturalmente. Tá? Não precisa ser um amor escandaloso. Deus é silêncio, gente. Deus é o amor que espera silenciosamente aí, ó. As montanhas estão esperando a gente adquirir a nossa consciência. Né? O vento silenciosamente nos convida, as estrelas estão lá esperando a gente virar estrela também, né? Então, tornar puro o nosso coração é meta. Vocês concordam? É meta? Tem uma outra coisinha antes da gente terminar, que é um livro. É de Emmanuel, né? Obviamente. Questões de pureza. Não, o livro chama Passos da Vida. Passos da Vida, perdão, tá? E são autores diversos. Podemos? Ligando para compreender e absorver. A pretexto de seres bom, não desampares aquele que o mundo categoriza por mal. De vez que amanhã, esclarecidas as nossas contas na justiça divina, é possível que as nossas virtudes estejam a desejar. A pretexto de seres humilde, não te distancies daquele que a terra classifica por orgulhoso, porquanto um dia é provável que a nossa singeleza exterior, ao sol da verdade eterna, se reduza a vaidade e ilusão. A pretexto de ser despaciente, não menospreze aqueles que muitos acreditam impulsivos e violentos, porque, na esfera da realidade sem mescla, a nossa suposta serenidade não passa de ociosidade da mente e do coração. A pretexto de ser descaridoso, não fujas daqueles que a sociedade define como sendo ingratos e insensíveis, entendendo-se que, em muitas ocasiões, ante a luz meridiana do conhecimento superior, a nossa pretensa superioridade é simples tirania do nosso sentimento. Recorda que a semente limpa em que se te baseia o prato de cada dia procede de um chão bem escuro.
Há na terra muita veste alva que, na essência, se tinge com o suor e com o sangue de irmãos sacrificados por duras exigências, e há pouca roupa andrajosa e aparentemente elameada, ocultando corações sublimes e heróicos, de cuja abnegação se derrama um resplandecente brilho solar. Aprendamos com Jesus a socorrer os pântanos da estrada e, de certo, no lodo que nos mereça compreensão, devotamento, surgir-nos-á o lírio sublime do reconhecimento e do amor, que, em se levantando das trevas do charco para a glória da altura, nos indicará ao espírito deslumbrado o excelso caminho da própria ressurreição. Emmanuel. Para que a gente consiga desenvolver o amor, a gente tem que parar de achar que a gente é melhor que quem quer que seja. Não somos melhores que ninguém. Nenhuma criança se acha melhor. Eu estou falando de uma criança, ok, porque nós temos as crianças que já estão com os vírus emocionais que já foram injetados nela. Mas a criança, ok, ela é simples, pura, inocente, alegre e feliz. Vamos tentar conseguir. Vamos tentar conseguir pelo menos um bocado dessas coisas para o nosso coração conseguir amar, né? E o serviço, né? Serviço. É isso? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Podemos encerrar, né? Que Deus nos dê um coração de criança, né?